Jean, boa noite. Boa noite, Jair de Santana, todos que nos acompanham aqui na Rio FM, o Jornal da Rio, segunda edição. Parabenizar o Grupo Teixeira nessa estrutura cada dia melhor, confortável, de extrema tecnologia. Estão de parabéns. Aqui no estúdio conosco, Sandra Dantas, o Matos, né, que o Jair chama Matos Pesadão. Pesadão, aí, né? Que é o Matos, o Pesadão. O Alex Azevedo aí, que está sempre itinerante nas ruas. Enfim, a diretoria do sindicato que nos acompanha sempre, a diretoria que está unida, irmanada, e a categoria que tem abraçado todas as pautas do sindicato. Isso é importante para impulsionar o nosso trabalho. Algo que já havia sido ventilado, inclusive o próprio sindicato já havia denunciado essa questão dos estagiários estarem atuando nas delegacias como agentes de polícia civil. E agora o fato em que houve um flagrante. Um estagiário conduzindo uma viatura com placa fria, enfim, algo extremamente grave. Como é que o sindicato tem tratado isso junto à Secretaria de Segurança Pública? Jailton e ouvintes, na verdade, a Operação Puro Sangue, né, foi idealizada pela diretoria da entidade sindical, foi discutida, foi aprovada em uma assembleia, após deliberação com a categoria, e iniciamos com a tentativa de diálogo com a gestão da Polícia Civil, por entendermos que esse é um problema de gestão, efetivamente. Após as tentativas de diálogo, após todas as formas possíveis, com encaminhamento de relatórios, comunicados aos delegados durante as visitas técnicas às unidades, tudo feito de maneira formal, né? Não apenas ao delegado-geral da Polícia Civil, à Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do secretário de Estado, no Conselho Superior da Polícia Civil, em reuniões onde toda a cúpula da Polícia Civil se faz presente, inclusive a Corregedoria Geral de Polícia, né? O Ministério Público do Estado do Sergipe em sentido amplo, não apenas na capital, mas também no interior do Estado. O Ministério Público Federal do Trabalho, também temos um procedimento em andamento lá no Ministério Público. A OAB, quando em uma das visitas técnicas, por exemplo, no DAGV, Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis aqui em Aracaju, nós convidamos a OAB para acompanhar as visitas, porque no DAGV, que é uma delegacia extremamente importante, a gente sempre tem evidenciado um absurdo, apenas um único banheiro, por exemplo, na estrutura para as vítimas, para o agressor, para a equipe de policiais que lá trabalham. O xadrez de passagem, na verdade, é uma jaula. Então a OAB que está sempre acompanhando as questões de direitos humanos, é interessante essa visita, por isso que a gente convidou a OAB a fazer também parte dessa fiscalização. Então essa visita técnica por parte do sindicato, de modo administrativo, como sempre dizendo, na tentativa do diálogo, entregando um relatório. Se o delegado estava presente, a gente entregava um relatório. O delegado muitas vezes assinava, recebendo, outros se recusavam a assinar. Quando se recusa, a gente faz um atestado de que houve recusa, e uma boa parte dos colegas delegados ausentes das unidades, então a gente registrava a ausência. Mas os relatórios sempre foram feitos e encaminhados para esses órgãos de controle agora citados. A partir de todo esse período, de alguns meses já se passaram, e a desídia da gestão, que tem feito ouvido de mercador, que tem jogado essas palavras, essa tentativa de diálogo do sindicato ao vento, que não tem dado resposta às comunicações formais, além da narrativa de tentando desconstruir o trabalho, porque o Simpol tem avisado, pessoas estranhas à atividade policial civil estão presentes em nossas delegacias, seja na capital, seja no interior, seja em delegacias metropolitanas, seja em delegacias especializadas, seja em delegacias regionais. Então, não é uma realidade exclusiva desta delegacia específica que está em foco no momento agora com essa notícia recente. E aí, eles dizem, os estagiários são contratados por um contrato formalizado pelo Estado de Sergipe e desempenham apenas funções administrativas. Isso não é verdade. E a gente precisou iniciar essa parte operacional mesmo, efetiva, mais uma fase da Operação Puro Sangue, para demonstrar para a gestão de que a narrativa que eles estão tentando desconstruir, descaracterizar o trabalho formal, técnico e responsável do sindicato, não é justa conosco. Ou seja, é muito além do trabalho administrativo. Exatamente, né? Como foi evidenciado. Inicialmente, nesse caso específico que ocorreu agora no dia 10, que levamos para a Central de Flagrantes, pensávamos que era uma viatura policial, Jailton, mas na verdade não era. Por que pensávamos? Porque ostentava uma placa, apesar de ser um veículo descaracterizado, que é conhecida como placa de segurança,
certo? Que é, em regra, os veículos descaracterizados usam essa placa com autorização do Detran, mas nesse caso essa placa estava baixada, que significa que ela está vencida e não tem mais essa autorização para ser utilizada e ostentada com essa finalidade. Durante a abordagem, o veículo não tinha a placa original, não tinha o documento de rodar, aquele documento que o Detran, né, o Departamento Nacional, exige que a gente porte nos nossos veículos, bem como nas viaturas. E durante a abordagem, o estagiário apresentou um termo de cautela, um documento assinado pelo delegado que disponibilizava aquele veículo para uso exclusivo do estagiário, né, sob a justificativa de que seria para uso em serviço administrativo e etc. Mas era um veículo, a gente tem imagens, fotografias, de uso normal, como se fosse um veículo particular. Apesar de um veículo de luxo, ele usava, inclusive, para situações particulares. E, além desse termo, a gente identificou que, na verdade, trata-se de um veículo que possivelmente é produto de roubo ou furto, né? Ao chegar na delegacia, houve uma resistência da delegada plantonista que se encontrava no momento, não queria registrar o procedimento, mas a gente se posicionou. Foi a Central de Flagrantes? A Central de Flagrantes. Um absurdo, inclusive. A diretoria se posicionou, acompanhada pela diretoria jurídica do sindicato, e foi iniciado o procedimento. No decorrer do procedimento, em razão da dificuldade de identificar a origem do veículo, nós solicitamos a requisição de perícia por parte da Polícia Científica, da Perícia Técnica. A delegada, mais uma vez, recusou-se a fazer inicialmente. Tivemos que se posicionar novamente, com firmeza, dizendo que se trata da transparência, a necessidade de transparência e clareza daquele procedimento. E aí foi quando ela realmente teve que fazer a solicitação. A tipificação, você pode perguntar ao cidadão o que significa isso criminalmente. Inicialmente, sob a ótica do Simpol, sob a nossa análise jurídica, a usurpação de função pública, porque um estagiário ou todas as outras pessoas estranhas à atividade policial civil, como, por exemplo, militares, guardas municipais, funcionários de prefeitura, funcionários comissionados, até mesmo pessoas sem qualquer vínculo com o serviço público que estão nas nossas delegacias, autorizados pelos delegados de polícia, seus chefes imediatos das unidades, na capital e no interior, autorizados pelo delegado-geral da Polícia Civil e autorizados, avalizados pelo secretário de Estado da Segurança Pública. Então, todas essas pessoas estão, em regra, sob a nossa ótica, cometendo usurpação de função pública. E nesse caso, do último dia 10, na Central de Flagrantes, sob a nossa ótica, além da usurpação, um possível crime de peculato, um possível questão da administração pública, né, crimes contra a administração pública. Então, um absurdo, né, que a população esteja sujeitada a isso. O cidadão é vítima de um crime, vai à delegacia buscar a proteção do Estado e é vítima uma segunda vez, quando não tem um policial civil, né, que é uma carreira típica de Estado, né? A carreira policial civil em Sergipe é composta pelo delegado de polícia e pelo oficial investigador de polícia, e apenas esses dois cargos típicos de Estado é que deveriam estar trabalhando na delegacia. Não apenas a profissão de policial civil é perigosa, mas também a delegacia de polícia é um ambiente extremamente perigoso. Nós tivemos um caso já de óbito de um colega policial civil na delegacia regional de Itabaiana, foi alvejado e foi a óbito ali mesmo na unidade. Então, se isso ocorre com um estagiário ou com alguém que é desviado da sua função, da sua instituição de origem, quem responde por isso? No caso desse estagiário, como é que ficaria a família desse estagiário, que é um jovem, um pai de família? Como é que ficaria uma indenização? Não há valor que pague por uma vida de um ser humano. Ainda mais alguém que não deveria estar ali sob a nossa ótica, pois o estagiário da delegacia poderá ser, sim, o policial civil em curso de formação, o delegado de polícia fazendo estágio da academia de polícia ou até mesmo o oficial investigador. Esse é que poderá ser, no caso específico, um estagiário em uma delegacia. Bem como os demais, eu faço aqui com todo o respeito que temos à instituição Polícia Militar, por exemplo, aos colegas militares. Eu tenho militares na minha família, mas você nunca viu, eu desafio um cidadão sergipano que possa dizer que já viu um policial civil trabalhando em um quartel, em uma unidade militar, usando uma farda de policial militar, conduzindo uma viatura da Polícia Militar ou exercendo qualquer função de militar. Eu desafio alguém, eu tenho mais de 2 décadas na Polícia Civil, eu nunca vi. E por que esses colegas militares que prestaram concursos para fazer o policiamento ostensivo na Polícia Militar estão desviados da sua função? São muitos, são inúmeros,
Agora, recente, saiu um edital de um concurso de 330 vagas, se não me falha a memória. Isso. E eu acredito que mais do que isso estão cedidos, disponíveis em nossas delegacias. Inclusive o pessoal do Bombeiros também. Eu aproveito aqui a sua deixa. Tá aqui, o ouvinte diz, não me identifique, mas pergunta por que existe bombeiros militares trabalhando como policial civil com colete e armas da Polícia Civil, com direito à viatura e tudo. Pois é. Bombeiro. A temática é essa, a Operação Puro Sangue está justamente fazendo esse levantamento técnico. A população tem ajudado muito, encaminhado denúncias para o canal de denúncia do Simpol Sergipe, que é o 3214-0103, repito, 3214-0103 é o WhatsApp do Simpol. Lá você, cidadão, ou até mesmo você, oficial investigador, que quer contribuir com esse trabalho da Operação Puro Sangue, a sua identidade é preservada no mais absoluto sigilo e o Simpol, obviamente, o que mais nós sabemos fazer é investigar, né? Então, a gente tem feito a investigação, os levantamentos técnicos necessários, material probatório, e essa foi apenas a ponta do iceberg. Houve prevaricação do secretário de Segurança Pública, dos delegados. Haja vista, o sindicato notificou oficialmente os responsáveis pelas delegacias. Houve o comunicado oficial também ao secretário de Segurança. O senhor responde já? Então, Jean, oficialmente os delegados, o próprio secretário foi comunicado destas irregularidades? Como eu disse no início da entrevista, não apenas internamente na gestão da Polícia Civil, mas da Secretaria de Segurança Pública, toda a cúpula da Polícia Civil, né, órgãos de controle têm conhecimento disso, inclusive formalmente, com documentos que foram encaminhados após os levantamentos dessas denúncias serem materializados e devidamente documentados. Prevaricaram. Existe, na verdade, Jailton, essa questão da avaliação da prevaricação. Os órgãos de controle vão ter a condição de dizer, através das seus respectivos procedimentos, com a sua autonomia funcional e institucional, de avaliar na prática a tipificação. Mas a gente percebe que existe uma questão por parte da gestão de uma criação de narrativas, né, querendo desmentir, desconstruir o trabalho técnico responsável que o Simpol tem feito, né, mas tudo isso está sendo desconstruído porque a gente tem trabalhado dentro da legalidade e, como eu disse, eu especificamente e boa parte da nossa polícia, a nossa especialidade é a investigação. Então, o que a gente mais vai fazer e continuar fazendo é desconstruindo essas narrativas falsas construídas para deslegitimar um trabalho técnico e extremamente responsável. Mas o que eu posso lhe afirmar é que existe sim, Jailton Santana, ouvintes, uma falta de gestão. A falta de gestão é clara. A desídia da gestão da Polícia Civil por parte do delegado-geral, por parte do secretário de Estado de Segurança Pública, isso é um fato claro, isso eu posso afirmar como policial civil, como servidor público há mais de 2 décadas. Falta gestão. É por isso que a gente tem pedido a sensibilidade da população, que tem contribuído, boa parte dessas denúncias tem chegado pela própria população. Os oficiais investigadores também não suportam mais esse cenário lamentável, e a gente tem pedido a sensibilidade da gestão, que ainda há tempo de corrigir essa desídia, essas falhas administrativas, digamos assim. O próprio governador, nosso sentimento enquanto policial civil, enquanto oficial investigador, é de que ele vai chamar o feito à ordem, porque o governador trabalha bastante, tem sempre priorizado avanços em todas as áreas, em todas as pastas, tem falado que a segurança pública é uma prioridade, né, tem demonstrado respeito à entidade sindical. Então a gente tem certeza e convicção de que o governador vai chamar o feito à ordem e vai tomar providência. Então eu posso afirmar, sim, que o que falta é gestão. Como eu tenho dito, esse fato da primeira delegacia em Aracaju não é um fato isolado, seja com uso de viaturas, seja até portando armamentos, né, seja acessando senhas de delegados de polícia, como eu disse, é tudo com o aval dos delegados imediatos, do delegado-geral, da gestão da segurança pública. Né? Nesse caso específico desse carro, provavelmente essa caminhonete, fruto de roubo, de furto, né? Ela portava inclusive um giroflex, né? Ou seja, liga ali, quem vê na rua, o cidadão vai achar que é uma viatura policial mesmo. Da polícia, é verdade. Né? Então, isso ocorre tanto na capital quanto no interior do estado. Existe uma demanda reprimida de agentes?
Você fala em termos de pessoal? Sim, de pessoal? Não. Para se colocar não, estagiários Jair, em atividade que não. são diretamente? A gente, em reunião direta com o governador, na presença do secretário de Segurança Pública, ainda esse ano ocorrida, informamos que não há problema com efetivo. E mesmo que tivesse, né? Vejamos, vou exemplificar com números. Delegados de polícia, por exemplo, nós temos atualmente, com 2 que foram nomeados recentes, 184 delegados de polícia, Jailton. E nós temos 75 municípios em Sergipe. E por que, cidadão sergipano, em mais de 30 municípios não tem a figura do delegado de polícia? Então, por isso que eu afirmo que é um problema de gestão. Hoje nós temos, inclusive, com as nomeações recentes de cerca de 200 novos oficiais investigadores de polícia, mais de 1.200 oficiais investigadores de polícia civil à disposição da sociedade sergipana, e mesmo assim falta bastante efetivo no interior do estado pela má distribuição desse material humano. E aí você avalia, se a Polícia Civil de Sergipe, com dados recentes do Ministério da Justiça, nos colocam em primeiro lugar no ranking de elucidação de crimes violentos, o que significa que é a melhor Polícia Civil do país. E aí você tem um grupo que são os delegados de polícia, de uma mesma carreira, tendo a felicidade de estar entre os 5 melhores salários do país, e o mesmo não ocorre, infelizmente, com os oficiais investigadores, que atualmente ocupam o 25º lugar. É isso mesmo, eu falei 25º, somos praticamente os lanterninhas do nosso país, e no início da gestão governamental nós éramos o 23º. Outros estados têm avançado, e aí entra a questão da importância, da necessidade de mudanças urgentes na seara administrativa da gestão, seja da Polícia Civil ou da Segurança Pública, bem como da nossa reestruturação, que é tão aguardada, da carreira policial civil. Permita, nós colocamos ontem o vídeo deste estagiário, quando então foi flagrado conduzindo uma viatura descaracterizada, com placa fria, direito a giroflex, enfim, exercendo a atividade de policial civil. Ele tinha algemas em seu poder, arma? No momento da abordagem, não. Tinha o veículo que, na verdade, imaginava ser uma viatura, mas não é, Jailton, não é uma viatura não, viu? Era um carro, produto de roubo ou furto, possivelmente, por isso que nós solicitamos. É popularmente chamado de bodinho, de cabrito, né? É um carro que não é viatura, a gente ainda não sabe a origem, a perícia vai dizer isso. Porque é preciso que a gente coloque a instituição e a capacidade de servir a sociedade acima de qualquer outra condição. Pois, inclusive, os diretores que estão lotados nas unidades, após o endurecimento, após essa atuação do sindicato, têm sofrido perseguições. Mas a gente não vai se curvar ao sistema porque não tem ninguém fazendo nada errado. Aqui não é quebra de braços, aqui se trata do que é correto. E como a gente não tem feito nada errado, está tudo dentro da legalidade, com a palavra, o delegado geral, a corregedora geral da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública, e como dissemos, confiamos que o governador do estado de Sergipe não vai permitir que essa situação se perpetue em uma gestão que é marcada por avanços, por dados positivos. Então, Marcos Rocha, a nossa gestão é realmente diferente de todas as outras, especialmente da anterior. Temos outra participação aqui, seu Ayrton, taxista, nessa endereça mensagem. É importante exercer as funções profissionais quem está qualificado para isso, mas com a urbanização, assim como os taxistas, as profissões, todas elas estão vulneráveis. Qualquer pessoa está podendo exercer as atividades. O seu Ayrton, taxista, que fala exatamente sobre a usurpação do serviço público. Acho que na hora de digitar saiu urbanização, mas fica à vontade, presidente. A gente tem que observar todo um cenário. A diretoria, como eu disse, está irmanada, está unida, é um trabalho dito de formiguinha, um passo de cada vez, porque a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, são dezenas de denúncias, mas as visitas são importantes. Aqui em Aracaju, já foi visitado o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, já foi visitado o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o Departamento de Narcóticos, no interior, delegacias importantes, como a Delegacia Regional de Lagarto, o DAGV de Lagarto, a Delegacia Regional de Propriá, a Delegacia de Neópolis, que lá na Delegacia de Neópolis foi uma das denúncias que veio através da população.
em Neópolis, que um indivíduo de prenome Júnior, usando roupa funcional da Polícia Civil, colete, andando armado, viatura e etc., intimando todo mundo, era o brabo da cidade. O Simpol imediatamente foi até aquele município. Chegando lá, não localizamos, o cabo se escondeu muito bem, apesar das diligências, mas nós conversamos com os oficiais investigadores que estavam na unidade. O delegado, em pleno dia de semana, estava em outro estado, né, mesmo tendo uma carga horária semanal a cumprir, mesmo recebendo uma gratificação de acúmulo de delegacias para poder estar à disposição de mais de um município, mesmo sendo agraciado com horas extraordinárias e tendo um subsídio à altura da atividade, ele não tem cumprido a sua carga horária sequer ordinária, dirá a carga horária extraordinária. Em Lagarto, 4 delegados lotados no município, em plena segunda-feira, o dia da feira da cidade, um dos maiores municípios sergipanos, uma grande economia do nosso estado, os delegados não estavam presentes e, pasmem, encontramos uma situação de flagrante em andamento, Jailton, sendo feita por um estagiário e 3 comissionados de prefeitura. Não, repita. Em Lagarto, uma plena segunda-feira, 4 delegados de polícia lotados no município, não tinha nenhum nas unidades no momento da visita técnica pelo Simpol, e um flagrante estava em andamento. E quem estava fazendo o flagrante? O estagiário e 3 funcionários comissionados de prefeitura cedidos para a delegacia. Aí virou mangue. Fizemos a denúncia, encaminhamos e nada foi feito. Como diz o ditado, tudo continua como antes no castelo de Abrantes. Então, assim, pelo motivo, como eu disse, a gente tenta o diálogo, a gente formaliza e a gestão continua fazendo de conta de que o Simpol não tem falado sobre nada. O tema é grave, o tema é seríssimo e é por isso que não apenas a entidade sindical, repito, mas toda a sociedade sergipana, em cada município onde é identificado que isso ocorre, a gente precisa do apoio do seu cidadão sergipano. A gente precisa que, além dos oficiais investigadores que não aguentam mais esse cenário lamentável, a população se some a nós para que a gente possa entregar um serviço cada vez melhor para a sociedade sergipana. Jean, para fechar, temos o Antônio Moraes, agente de polícia, escrivão de polícia. Senhor Ayrton, obrigado. Ele disse aqui que a palavra que ele digitou foi uberização, assim como os taxistas, as profissões todas estão vulneráveis. Agradeço o Ayrton taxista. Um abraço para o senhor. Moraes, boa noite. Boa noite, Ayrton. Se estiver pelo Viva Voz, retire que fica ruim. Se tiver com fone também, a qualidade fica péssima, Moraes. Então retire. Pronto, e agora, querido? Agora melhorou. Primeiro dizer a você que não sou mais escrivão de polícia, sou oficial investigador. Oficial investigador, muito obrigado. Mudou a nomenclatura. Houve uma alteração, você sabe disso, mas eu sei que é o costume, já Verdade. Todo mundo se acostuma. Eu quero saudar o presidente do sindicato, Jean Rezende, primeiro dizendo, Jean, que todas as diretorias de sindicato tiveram seus valores e contribuíram de alguma forma para a luta sindical. Isso é muito importante. É importante que o sindicato avance. Então, parabéns a você, parabéns a Adriano, parabéns a Alexandre, parabéns a mim, parabéns a Ricardo Reis, parabéns a Manuel, parabéns a Messias, parabéns a Ananinu, parabéns a todos que nos antecederam. Feliz uma categoria que tem um sindicato organizado. Mas, querido, eu queria também saudar a direção do sindicato por essa belíssima operação. Operação Puro Sangue. Essa mazela, não é? Essa malandragem de permitir que pessoas estranhas atuem em delegacias é uma coisa, uma doença, é uma malandragem de muito tempo, combatida por todos. Mas fiquei muito feliz quando tive a informação de que a própria diretoria atuou. Porque você sabe, Jailton, o dirigente sindical policial civil, ele não deixa de ser policial civil, não. Ele é dirigente sindical, mas é policial civil. Então, quando ele tem conhecimento de um crime, de uma infração, ele tem um dever. E foi isso que fizeram os nobres colegas da direção do Sindicato dos Policiais Civis. E eu quero dizer a Jean de público que fiquei muito orgulhoso disso e senti bastante representado. E quero dizer a Jean, para argumentar, para ajudar na argumentação, Jean, que colegas, porventura, me ligam para perguntar
o que é que essa alteração traz de positivo para a categoria. Eu queria dizer isso. Eu queria dizer aos colegas policiais civis, principalmente os mais velhos, que não conseguem ter uma percepção boa das coisas, que estão cansados, que querem ir embora, e alguns colegas também novatos, mal informados, e a culpa não é deles, né, é da cultura, a cultura da malandragem institucional. Eu quero dizer a vocês que se qualquer um puder fazer a nossa atividade, o nosso trabalho fica barato. Se qualquer um, se um funcionário de prefeitura, se um estagiário do terceiro período de direito, se um policial militar que não foi preparado para isso, não é? Ou então qualquer um escolhido por um político para ter um cargo comissionado dentro da delegacia, puder fazer o trabalho do oficial investigador ou o trabalho do delegado, o nosso trabalho passa a não valer nada. Foi isso que eu disse, Jean e Jailton, aos colegas que me perguntaram da relevância dessa operação. Eu espero que essa operação continue e que outras venham, porque é fundamental que o oficial de investigação, o oficial investigador, dê valor à sua profissão. Eu sei que nós estamos, e Jean bem sabe disso, há décadas tem uma valorização, tem uma reestruturação. E essa operação do sindicato, essa boa operação do sindicato, está indo em direção à luta, porque visa valorizar a nossa atividade policial civil, que é tão perigosa, sabe, que é tão específica e que exige de nós uma expertise que outros profissionais não têm. Então eu disse, Jean e Jailton, e ouvintes, aos colegas que me ligaram, que eu dei o meu exemplo, sabe, Jailton? Eu sou bacharel em Direito, eu fui aprovado na OAB, eu tenho especialização, eu poderia ser um juiz comissionado. Mas por que não me colocam num cargo em comissão lá no judiciário para fazer sentenças, ou então para presidir audiências? Por que não fazem isso? Porque existe a figura do juiz e a importância da atividade jurisdicional. Então, você precisa ter um concurso público para isso. Da mesma forma, eu poderia fazer pareceres do Ministério Público, eu poderia fazer peças para a Defensoria Pública, eu poderia atuar como um parecerista na PGE, na nossa PGE. Mas por que eu não estou lá? Porque eu sou oficial investigador. A minha função, a minha posição no Estado é outra, é investigar, é elucidar fatos criminosos. Então, eu disse ao colega, para encerrar, Jailton e Jean, que a nossa atividade precisa ser valorizada e que deve ser um papel de cada um de nós, independente do sindicato, e eu louvo o sindicato por isso também, mas cada um de nós deve combater na sua própria unidade esses desvios de finalidade, sabe? Nós temos que ter a coragem, quando o sindicato toma a frente, como tomou agora, e atua de forma determinante, ele me dá, enquanto auxiliado, o encorajamento, sabe, Jair? Eu me sinto empoderado quando vejo o meu sindicato atuar dessa forma tão forte e tão organizado. Eu me sinto empoderado e me sinto instigado a fazer o mesmo. Então, parabéns, Jean, a você e parabéns a todos que nos antecederam, que nós possamos mostrar ao governador do Estado que ele precisa nos respeitar e nos pagar como nós merecemos, sabe? E para trás, só se for, Jean, para pegar impulso. Parabéns. Jailton, um abraço, querido, muito bom falar com você. Estamos aqui sempre à escuta. Um abraço, muito obrigado, e quero agradecer também a audiência fantástica dos policiais, não só civis, mas também militares. Vejo aqui a movimentação dos grupos, dos policiais, né? Aliás, que tem muitos policiais interagindo aqui com a gente. Um abraço, Moraes, muito obrigado. Jean, para fechar aqui, o ouvinte Gilvan, ele pergunta, Jailton, pergunta ao presidente do sindicato qual é a situação dos agentes de polícia que trabalham há mais de 20 anos e que ainda não foram reenquadrados. Perfeito, eu respondo. Peço, inclusive, a sua gentileza, estou com o intervalo atrasado, mas 2 minutos daria para o senhor responder? Perfeitamente. Eu peço só, Gilvan, segurar um pouquinho. Eu quero agradecer a Moraes pela participação, nosso oficial investigador de polícia, Antônio Moraes, ex-presidente do Simpol. Moraes, história não se apaga, né? Obviamente, nesses 35 anos, todos contribuíram. Eu apenas disse que a nossa gestão é diferente,
porque nós nunca vimos esse tipo de postura e você acaba de ratificar isso na sua fala. Muito obrigado pela participação. O objetivo realmente da Operação Puro Sangue é a valorização dessa carreira típica de Estado, que em Sergipe a carreira policial civil é composta pelo delegado e pelo oficial investigador de polícia. E só lembrando que no início dos anos 2000, aqui em Sergipe existia a figura do delegado comissionado, que pejorativamente era chamado de delegado calça curta, mas tinha muita gente boa. Eu não estou dizendo que essas pessoas estranhas são pessoas ruins ou que não são preparadas, mas como bem exemplificou Antônio Moraes, é preciso requisitos, concurso público, treinamento, preparação em uma carreira típica de Estado. Quando os delegados conseguiram extirpar, acabar, exterminar em Sergipe com a figura do delegado comissionado ou calça curta, como eles chamaram, a valorização chegou. No início dos anos 2000, a remuneração do delegado de polícia, a diferença entre os salários era de cerca de R$600 do delegado para o escrivão. E hoje ela é superior a R$20 mil. Então, não é justo, não faz sentido que na melhor polícia civil do país, os delegados de polícia, cargo de uma mesma carreira policial civil, estejam entre os 5 melhores salários, isso é um dado real, e os oficiais investigadores ocupem a 25ª colocação no ranking salarial, quando todos nós colocamos a Polícia Civil nesse ranking 01. Então, essa é a nossa colocação, colega Gilvan. Obviamente, o Simpol Sergipe sempre teve a sensibilidade a essa questão do reenquadramento, né? Existe uma ação judicial antiga de mais de 20 anos que o Simpol sempre está atento a essa ação judicial. Tem outros procedimentos administrativos e nesses casos, esses colegas de fato estão aqui, Jailton, há mais de 20 anos, 30 anos, alguns há 40 anos e realmente, por não ser culpa deles, o sindicato abraçou essa questão, a gente continua atento e sensível a essa causa. Essa causa é diferente das outras ações e aí tem questões mais técnicas para explicar, mas eu quero dizer ao Gilvan que pode contar com o Simpol, ele sabe disso, todos os colegas que estão nessa condição são sempre recepcionados pelo sindicato, pode contar conosco. Isso é fato, eu tenho acompanhado. Meu querido amigo, um abraço, disponha sempre aqui do espaço do Jornal da Rio, neste momento em que a polícia volta a ter o chamado escrivão ad hoc, né? Pois é, como se a gente tivesse um oficial investigador de calça curta, né? Agora a gente está tendo oficial investigador de calça curta, infelizmente. Mas isso vai acabar, porque o governador do estado de Sergipe vai chamar o feito à ordem. Os oficiais investigadores acreditam e confiam na disposição do governador em implementar uma reestruturação da carreira séria, justa e merecida à altura da complexidade das ações que nós desempenhamos. Aos amigos Antônio Neri, Heráclito Menezes e Murilo Portugal, um forte abraço, obrigado pela presença de todos.